que você tem aí medo das coisas? Tem medo? Você tem medo de agulha? Não? Você tem medo de dentista? Você não tem medo de nada, Dorota? Então você é um mentiroso, porque você tem medo sim. Tem ou não tem? É só passar um gerente de banco ali que ele fica tremendo. Aliás, sai correndo. A hora que passa um gerente de banco aqui, ele fica tremendo. Como é que você treme? Bom, o negócio é o seguinte, gente. Tem gente que tem medo de agulhas e gente que tem medo de dentista. Tudo isso afeta 10% da população mundial. Então, já essa odontofobia, que é o medo do dentista. Agora, o medo da agulha, como é que chama, hein? Como é que chama esse medo da agulha? Chama aikimofobia. É isso aí? Aicimofobia? Eu não sabia, não. Medo de agulha. Acimofobia? Nossa, que nome estranho, hein? Bom, fobia, né? É um termo para medo. Agora o resto você põe na frente é medo de dentista, medo disso, medo de agulha, medo de motorzinho. É medo de tudo, pô. Vamos lá, balança aí. Que tal encarar uma agulha? Ou ainda, enfrentar um motorzinho de dentista? Você tem medo, medinho ou medão? Pânico. E por causa disso, ela passava aperto demais dentro do consultório. Tinha que me cobrir, porque eu ficava com muito frio. De vez em quando, arrancava a roupa. Então, assim, era frio, calor. Calor. Ela tinha, assim, quase um ataque de pânico. Começava a respirar muito ofegante. Começava a dar vômito. Ânsia de vômito Antes de vômito, de ter que parar o tratamento, de ter que segurar o estômago, fazer relaxamento, até recuperar. E muitas vezes eu saí da cadeira sem conseguir tratar. Neste caso, a Miriam não está sozinha. Uma pesquisa realizada pela Associação Americana de Odontologia aponta que 3 em cada 10 adultos têm medo de frequentar o dentista. E esse mal tem nome: odontofobia. Esta psiquiatra conhece bem. Eu já atendi pacientes que, quando chegaram na porta do consultório do dentista, desistiram, pegaram o elevador e desceram, não conseguiram entrar no consultório. Importante saber a diferença entre medo e fobia. Medo, ele é importante pra gente, é importante sentir medo. Isso impede que a gente faça coisas assim que são perigosas, então algum grau de medo ele é importante pra gente. A fobia ela é diferente, porque ela é um medo persistente e com a fobia a gente passa a evitar as coisas. Outro medo com nome estranho é a aikimofobia, ou seja, pavor de agulha. Ela afeta de 3 a 10% da população mundial. Quando alguém vem tomar vacina, quem dá mais trabalho? É o adulto ou é a criança? O adulto. Homem ou mulher? Homem. Jura? Juro. Esta ala é dedicada à pediatria. Anualmente, 100 milhões de crianças no mundo são vacinadas e grande parte delas sofre com medo, estresse e ansiedade na hora da picadinha. Para evitar o transtorno, este laboratório investiu em tecnologia. Utiliza óculos de realidade virtual para distrair a criança. E já tem quanto tempo está sendo utilizado? Em torno de 1 ano. Há 1 ano. 1 ano. E antes do óculos virtual, como é que funcionava? Com muito choro, tinha bastante choro e não tinha conversa com eles. Era só mesmo tentar, ou com o auxílio dos pais, de segurar com um pouco mais, né, de segurança, e o diálogo. E alguns cuidados ainda são necessários. Onde a gente está é um local muito utilizado nessa primeira estratégia, não é? Isso, a gente recebe, né, os clientes na sala de vacina e como as crianças têm bastante medo, a gente deixa elas na área de lazer. Então eles ficam brincando na casinha, desenhando, tá ali também no balancinho até a gente fazer o procedimento burocrático e mostrar e ofertar também a vacinação. Só depois eles entram para a sala de vacina para evitar o transtorno, né, de chorar antes, de ter tanto medo. O processo continua no consultório. O procedimento é a higienização das mãos, né, com água e sabão. Logo, eu vou para a câmara de vacina, pego as vacinas,
coloco na minha bandejinha, fico de costas para a criança e deixo só para o pai verificar, né, o que eu estou fazendo, a preparação, mostrando os materiais Ou descartáveis. seja, a criança vai estar aqui sentada. Vai estar sentadinha, mas não vai ver nenhum tipo de agulha, porque eles já chegam amedrontados, né? Aí, após a preparação, eu me direciono até o responsável e a criança, coloco na posição certinha e oferto o óculos para evitar mais transtorno como medo, né? Muito choro. E aí fica em torno de 2,5 minutos e ela não tem como visualizar nenhuma agulha e o procedimento inicia. Ou seja, não tem aquela parte do olha a picadinha que sempre existiu. Não tem, né? Não tem. Testamos o procedimento com a menina Manuela de 3 anos e 10 meses. Com direito a óculos e tudo mais. Resultado? Bem, a técnica não é infalível. O coração de pai fica apertado na hora ali. Eu comecei até a chorar aqui. Mas você também tem medo? Não, né? Não, eu não tenho medo De agulha, não. Hoje não, né? Hoje a gente já é mais Já tranquilo. superou. O questionamento faz sentido porque pode ser que a Manu tenha herdado do pai este medo. Segundo a psiquiatra, a genética não pode ser descartada. Existe um componente genético que é importante, então a gente nasce com essa carga, mas aí as influências do ambiente, né, assim, da vida que a gente vai levando, das circunstâncias, das situações que, né, que vão acontecendo na nossa vida, fazem essa combinação final. Ou seja, fomentar o medo não é uma coisa boa. A Miriam conseguiu se livrar da fobia de ir ao dentista. Eu consigo vir para o consultório sem passar mal, sem ter a nervosa. Eu agendo, venho certinho, consigo fazer o tratamento, consigo relaxar, de chegar a ponto de eu dormir na cadeira. Para isto, a doutora Renata precisou ativar o modo psicóloga e conversar bastante com ela. A primeira parte que a gente tem que trabalhar com o paciente é o emocional do paciente, é o acolhimento, entender a história do paciente, porque se eu não acolho e não entendo que ela já veio com esse medo desde a infância dela, né, da adolescência, eu não consigo trabalhar com o paciente. Na graduação, ela aprendeu a lidar com o medo dos pacientes. Indica terapias que ajudam no controle do estresse. A auriculoacupuntura são uns pontinhos como se fosse da acupuntura, só que todos na orelha. E aí, a auriculoacupuntura, ela trabalha tanto os medos, a parte emocional do paciente, a ansiedade, quanto consegue aumentar o limiar de dor do paciente para ele não ficar com medo de ter a dor. Ana segue apostando na psicoterapia como tratamento fundamental. Para falar sobre essas questões específicas, assim, a gente quebrar um pouco esse medo. Por que é esse medo? É o medo de sentir dor, mas que tipo de dor? E a gente vai trabalhando cada aspecto disso.